Olá, parabéns por vocês estarem aí dedicando um momento das suas vidas, seu tempo, para se dedicar a aprender um pouco mais como investir, querer aprender um pouco mais como potencializar aquele dinheiro que vocês já conseguem poupar, outras que ainda não começaram, estão pensando em começar. E parabéns principalmente por vocês serem empreendedoras, mulheres, que já é uma barreira. Infelizmente a gente sabe que as mulheres têm aí uma barreira maior no mercado de trabalho. E também por serem empreendedoras, né? Que nesse país é muito difícil empreender. Então parabéns por vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Wendel, eu tenho 43 anos, eu sou formado em jornalismo e administração com ênfase em marketing. Eu fiz também uma faculdade, uma pós-graduação em gestão de pessoas. Eu atuo na área comercial de uma grande empresa. Agora, atualmente, eu estou em São Bernardo do Campo, na matriz da empresa. Eu morei 12 anos aí no Rio Grande do Sul. Muita alegria, tive excelentes momentos por aí. E eu vou falar aqui um pouquinho da minha experiência, que eu acho que é o que eu mais posso contribuir com vocês. Fiz muita bobeira até aprender o jeito certo de investir, de ter disciplina, de criar o hábito, que é uma das coisas mais difíceis que tem para poder a gente conseguir ter sucesso nos investimentos, porque o tempo é uma coisa muito relevante. Vou falar mais sobre isso quando a gente fala em investimentos. Eu sou um estudante, eu estou fazendo uma pós-graduação em investimentos e finanças pela PUC, aí do Rio Grande do Sul, coincidentemente. E eu espero poder aqui ajudar vocês de alguma forma. E antes de eu entrar, assim, especificamente, esse vídeo não vai ter edição, é mais um bate-papo, como eu comentei com a Cris. Vocês depois podem enviar dúvidas, a gente pode criar um grupo para eu poder ajudar vocês. Enfim, fico à disposição, tá bom? Então, eu fazendo essa breve apresentação e gostaria de enfatizar esse agradecimento de eu também poder aqui estar me apresentando e dar os parabéns para vocês por isso que vocês já estão fazendo, né? Sendo empreendedoras e querendo melhorar ainda mais. Eu acho que toda pessoa, quando pensa em investir, ou se ela nem pensa ainda em investir, começou agora com ouvir, né? Tá cada vez mais comum falar sobre investimento, graças a Deus, que eu acho que é uma coisa muito importante. Para que isso seja algo realmente consistente, no meu entendimento, tem que ter um objetivo que seja bem claro, porque como investimento ele é sinônimo de disciplina, se você não tem um motivo, seja o que for, uma viagem, comprar um imóvel, um casamento, enfim, é difícil a gente conseguir muitas vezes abrir mão de certos privilégios para poder aí almejar algo maior lá na frente. Então, o investimento, né, a gente costuma dizer que ele é um hábito e não um ato. Muitas pessoas ela tem o costume de falar: vou pegar esse dinheiro aqui que eu ganhei ou que eu juntei e vou investir. E a pessoa vai lá, pega uma grana, faz um investimento, seja lá qual for, e fala: vou deixar lá e depois eu vou ver o que deu. Isso é melhor, logicamente, do que não fazer nada, do que gastar todo o dinheiro que a pessoa ganha. Mas o que faz a diferença, de fato, além de começar o quanto antes, é ter a disciplina de fazer os aportes mensais. Seja com pouco dinheiro, com muito, é possível fazer com pouco dinheiro, e é isso que vai de fato fazer a diferença, porque a gente vai criando o hábito de todo mês separar o dinheiro do investimento antes que ele acabe. Eu brinco que o brasileiro, a maioria não tem esse hábito, porque a gente fala: pô, mas não sobra para investir. É lógico, a gente não pode aqui ser ingênuo de falar para uma pessoa que ganhe, sei lá, um salário mínimo, que ela vai ter condição de investir sempre, porque o custo de vida e a realidade
é diferente. Então, sempre que eu vou falar investimento para um público grande, é complicado porque são realidades diferentes, são momentos de vida, idade e realidade diferente. Mas, de modo geral, as pessoas que conseguem aí poupar um pouquinho, ainda assim não investem, porque elas falam, não sobra. Só que, logicamente, que não sobra. Na maioria das vezes, as pessoas, elas pagam as contas, as despesas fixas, compram um monte de coisas, muitas vezes sem necessidade, se divertem, fazem tudo o que tem que fazer, seja necessário ou supérfluo, e se sobrar, investe. É óbvio que é tudo super importante, né? Comprar coisas para a gente se presentear, é legal, se divertir, é super importante, não dá para ser radical, deixar de viver para investir. Mas tem que ter o hábito de separar como se fosse uma conta, né? Eu tenho ali uma conta para pagar, então eu vou reservar uma parte da minha remuneração para investir. Agora, cada um vai investir aquilo que conseguir. Se todo mundo conseguisse investir o que os manuais aí de economia, os especialistas falam, seria em torno de 30%. Mas se a pessoa não consegue isso, se ela começar com 5, 10% que seja, já é o primeiro passo. Então eu acho que tem que pensar nisso. Eu invisto porque eu acho que dinheiro compra liberdade. Quando eu falo dinheiro compra liberdade, no sentido de que eu sou um trabalhador em iniciativa privada há muitos anos, já empreendi também, mas confesso que não tive muito afinco, não tive muita maturidade e achei até certo ponto que não valia mais a pena. E eu sou hoje um empreendedor, né? Eu invisto em empresas, mas através do mercado de ações, através da Bolsa de Valores. É um dos investimentos que eu mais gosto. É óbvio que não faço só esse, mas é uma forma de empreender também. Então, o dinheiro compra liberdade no sentido de que se a gente só trabalha, seja de forma autônoma ou como empregado, é muito provável que a gente vai ter, na realidade atual, que trabalhar por muito tempo, se não falar até morrer, né? Infelizmente, a idade média aqui de vocês, pelo que eu vi, é parecida com a minha. Então a gente sabe que a gente tem aí uma dificuldade maior de se aposentar, como era antes, e ainda quem se aposenta, eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso, a maioria das pessoas acabam dependendo do INSS e é um valor muito pequeno, longe da realidade que a maioria das pessoas gostariam de ter. Por falar em canal, não sei se todas sabem, eu fiz um canal no YouTube no intuito justamente de bater um papo, de trazer de uma forma, com uma linguagem bem acessível para os amigos e colegas, pessoas mais próximas. O nome do canal é Simplifica, acredito que a Cris já deva ter comentado com vocês. E lá eu falo com mais detalhes tudo que eu vou tentar falar aqui de uma forma resumida, para não ficar um vídeo muito grande. E já deixo à disposição de vocês para a gente poder depois esclarecer mais dúvidas, enfim. O primeiro hábito, para quem, eu sei que tem pessoas que já investem, mas algumas ainda não, que eu acho que é importante, é controlar as nossas despesas, né? É uma coisa muito simples, que pode ser meio óbvia para algumas de vocês, mas eu vejo que são pouquíssimas pessoas que param, 1, 2 vezes por mês, que seja, para poder avaliar quanto que entra de receita e quanto que ela tem de despesa, para que ela possa realmente fazer ali uma previsão daquilo que ela pode investir, ou até se não vai sobrar, pelo menos já para ela dar uma pisada no freio. Isso fez uma diferença enorme na minha vida depois que eu passei a fazer isso, tô falando lá quando eu tinha o meu, sei lá, 17 anos, 18, eu dificilmente passei apuro, porque eu realmente conseguia prever quando a corda ia apertar. Todo mundo é suscetível a ter alguns imprevistos, mas pelo menos a gente já não é pego tão de surpresa. Então eu acho que esse é um primeiro bom hábito para quem pretende conseguir guardar um dinheiro ou investir. Para quem já faz isso e para quem já investe, já está na frente de muitas pessoas. Outro ponto que eu gosto de sempre enfatizar é que investimento é uma forma de potencializar o que a pessoa já consegue guardar. Dificilmente,
São casos muito raros e até porque foi assim meio que uma tacada de sorte, a pessoa ficar rica por conta dos investimentos. Se ela conseguiu isso, muito provavelmente ela arriscou muito, concentrando uma grana muito grande num tipo só de investimento, que deu certo, mas poderia correr o que é chamado risco da ruína, de perder tudo. Então, ter essa visão de que realmente aquilo que vai gerar riqueza, que vai fazer a gente prosperar, é o nosso trabalho. Se a gente tem um trabalho, seja autônomo, seja empreendedor, ou iniciativa, ou empregado, CLT, enfim, é importante que a gente pegue uma parte dessa grana para investir e não fique ali bitolado, olhando todos os dias, principalmente se a pessoa já está a um nível um pouco mais avançado e já começa a investir em renda variável. Porque o investimento, a maioria dos investimentos, o benefício que ele traz é através dos juros compostos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para entender o porquê o tempo é importante. Quando a gente está falando de retorno de investimento, os juros compostos, a fórmula dos juros compostos, o tempo ele é exponencial. Então, assim, para não entrar num aspecto muito técnico, se você faz um investimento, vamos supor, de R$1.000 uma vez por ano, é mais vantajoso você pegar R$50 ou R$80 todos os meses do que investir uma vez só por ano. Porque os juros compostos, conforme vai aumentando o montante que você tem investido, maior o seu ganho. Isso vai virando uma bola de neve. Então, às vezes as pessoas pensam, eu vou guardar uma grana para investir, porque ela acha que não é possível, não é vantagem começar com R$100 por mês. Então, isso é muito importante. Depois eu posso passar o link de alguns vídeos onde eu aprofundo um pouco mais esse detalhe para a gente não parar aqui nesse ponto. Então, assim, o recado é, começa o quanto antes, mesmo que seja com pouca grana. Tem muitos tipos de investimento que é possível começar hoje com R$50 por mês, 30, até menos, tanto em renda variável quanto renda fixa. Muitas pessoas têm a ideia de que investir, por exemplo, poupança já é um investimento, porque é uma coisa que, na média das pessoas aqui, né, pelo que eu vi, assim como eu, foi criado com essa ideia. E por que poupança ela é segura, de certa forma, entre aspas, porque nós já vimos lá no passado que já tivemos problema com relação à poupança, na época do Collor, enfim. Mas por que poupança não é considerada investimento? Porque a poupança ela não consegue superar a inflação. A inflação, que é o aumento real dos preços, eu posso aqui estar falando, isso a gente sabe, é óbvio, mas talvez nem todas, enfim. A inflação, que é o aumento real dos preços, aumento generalizado de preços, a poupança, na maioria das vezes, ela não consegue superar a inflação. Então a pessoa vai colocar um dinheiro na poupança, ela vai falar assim, não, mas lá no final do ano, eu coloquei 100, agora eu tenho 106. Eu não perdi dinheiro, eu ganhei. Só que muitas pessoas não enxergam que, por exemplo, aquele produto que ela iria comprar com R$100 no começo do ano, lá no final do ano, ele está mais do que 106. Então você perdeu o poder de compra. E normalmente a poupança, ela não consegue superar a inflação. Via de regra, ela perde para a inflação. Normalmente, isso no patamar atual, ela dá em torno de 0,5% ao mês, 6% ao ano, e nós estamos com a inflação aí quase na casa dos 11%, 12%. Então, esse é o principal motivo do porquê poupança não é considerado investimento. Existem hoje algumas contas de bancos digitais, como o Nubank, Banco Inter e algumas outras instituições, que o dinheiro parado na conta corrente, ele fica ali rendendo equivalente à taxa Selic. Isso já é legal, é melhor do que a poupança. Não é um grande investimento, mas pelo menos garante poder de compra. Ainda sobre inflação e taxa de juros, assim, o básico, que eu acho que é importante todo mundo saber antes de investir, porque quando a gente vai falar em investimento, para escolher um investimento,
a gente precisa entender a questão dos juros. O que são os juros? Qual o poder? Como eu falei, os juros compostos, no caso da maioria dos investimentos que nós vamos falar aqui. Os juros é o retorno que a gente tem por deixar um dinheiro com outra pessoa ou instituição por um período de tempo. Então, para ser vantajoso, esses juros tem que ser maior do que você deixar o dinheiro parado, ainda que seja na poupança. Por que que em certos momentos a bolsa de valores, as ações, ela cai muito, e em determinados momentos ela sobe, e a renda fixa acaba sendo mais atrativa? Porque é o que acontece. Se eu tenho todo tipo de investimento, ele é pautado por risco e retorno. Quanto mais a gente está suscetível a correr risco, maior a nossa chance de retorno. Então, se a gente tem um outro tripé, que é a liquidez, que é o quanto a gente consegue converter esse investimento em dinheiro na nossa mão. Mas vamos ficar só nesses dois aspectos, do risco e do retorno. Toda vez que eu estou sujeito a correr um risco, eu espero que o retorno seja proporcional. Se na renda variável, onde tem um risco um pouco maior, porque tem uma volatilidade, as ações, por exemplo, elas oscilam os preços muito de acordo com o mercado. Esse risco que eu vou correr, ele tem que valer a pena para eu poder deixar meu dinheiro lá. Se eu tenho na renda fixa um baixo risco, para que eu vou correr o risco em renda variável? No momento que a gente vem passando, e até um pouco tempo atrás, a gente tinha muitos investimentos em renda fixa pagando 1% ao mês, o que é algo muito bom, até mesmo na renda variável. Então, se a gente tem um investimento em renda fixa, que você vai ter a certeza de que esse dinheiro vai estar lá com um ganho depois de um determinado período, sem nenhum risco, você vai optar, não faz sentido a gente colocar dinheiro em renda variável. Agora, dentro de um cenário normal, sempre a renda variável ela vai te entregar um juros maior. Em épocas como a gente viveu e ainda está finalizando, não sei se todos acompanham, mas a inflação vai subindo, os preços vão subindo. O governo, uma das formas do governo tentar conter a inflação, esse aumento de preços, é aumentando os juros, porque aí as pessoas pensam duas vezes antes de investir em um imóvel, de financiar uma casa, e a economia começa a dar uma arrefecida, os empresários, as empresas começam a também baixar um pouco os preços, diminui aí o ímpeto de querer ganhar cada vez mais. E é assim que o governo faz, e é um cabo de guerra. Subiu a inflação, sobe a taxa de juros, que normalmente vocês devem ouvir falar da taxa Selic, que é a nossa taxa mãe, e a nossa taxa básica de juros, até o ponto que a inflação começa a diminuir, a taxa Selic cai também. Quando a taxa Selic está muito alta, o retorno da renda fixa, ele acaba sendo bastante interessante. Você tem aí um retorno, como eu falei, melhor muitas vezes do que renda variável, com risco muito baixo. Então, essa relação inflação e taxa de juros e taxa Selic é importante saber para que em determinados momentos você compreenda por que a bolsa cai, por que a bolsa no momento está despencando, por que em determinados momentos a bolsa está nas alturas. Normalmente, quando a bolsa está num bom momento, é porque a taxa de juros ela está baixa, e quando a taxa de juros está baixa, que é o que mantém ali os investimentos mais de renda fixa, os mais conservadores, as pessoas buscam opções em renda variável. E aí, quanto mais fluxo de investimento para aquele determinado segmento, maior tende a crescer. É oferta e demanda, como na maioria das coisas. Para quem ainda pretende começar, para quem já começou, com certeza aí já tem conta numa corretora, para quem pretende começar, para acessar os investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável, tem que ter conta numa corretora de investimentos. Existem diversas, a maioria hoje não cobra a taxa de corretagem, que é uma taxa que era cobrada para determinadas venda e compra de ativos, um percentual, uma taxa fixa era cobrada. Hoje a maioria das corretoras não cobra. Sobre renda fixa e renda variável, qual é a principal diferença? A renda fixa, quando você investe, a regra do jogo você já sabe desde o início. Você vai ter um retorno de X lá numa data combinada.
não significa que você vai ter ganho a qualquer momento. As pessoas às vezes se enganam, que acham que toda renda fixa eu nunca posso perder dinheiro. Você normalmente não vai perder dinheiro se você tirar numa data combinada, no vencimento combinado, de acordo com o tipo de investimento que você fez. Mas dentro da renda fixa, existe sim muita oscilação nesse período. Mas basicamente é isso. Você sabe o retorno que vai ter no momento que você faz o investimento, mas ciente de que essa garantia é lá no vencimento, no prazo final. Já a renda variável, não. Ela não tem isso. Ela varia ao sabor do mercado, de acordo com o cenário econômico interno, o macroeconômico, o cenário mundial, uma série de fatores que está atrelado à renda variável, a parte não só até econômica, quanto pontuais, questões pontuais como a gente está vivendo agora, eleições, guerra, isso tudo influencia na economia de alguma forma. Então ela é muito mais, ela oscila muito mais, né, o nome variável propriamente diz, mas você tem aí essa possibilidade também de ter um retorno muito maior. E é importante ter um pouco de cada, não tudo em renda variável, nem tudo em renda fixa, e aí vai do perfil de cada pessoa, de quanto mais ela conhece, de quanto mais ela estuda, de qual o perfil dela, de poder correr risco em relação à idade, ao objetivo que ela tem com esse dinheiro. Importante é sempre ter um pouco de cada, mas não existe uma regra. Falar para vocês que 70% renda fixa, 30% renda variável, não existe essa regra. Cada um coloca de acordo com isso que eu falei, né? Com o perfil, com os objetivos. Então, o que eu posso falar para vocês? Para começar, seja renda fixa ou renda variável, mas principalmente começando pela renda fixa, é recomendado ter pelo menos 6 meses dos custos fixos que a pessoa tem. Então, se entre, sei lá, despesa escola do filho, eventualmente aluguel, alimentação, todas as despesas fixas que a gente tem, a pessoa tem uma despesa ali de, sei lá, R$3.000 por mês, o ideal para que ela tenha um pouco mais de tranquilidade para investir, que ela tivesse aí R$18.000, seria 6 meses dessa renda fixa. Porque isso acontece, no caso de vocês empreendedoras, vem aí uma pandemia, fecha o mercado, vocês ficam sem ter a receita principal de vocês, então é importante ter ali uma reserva, para que nesses momentos não precise eventualmente sacar dinheiro de algo que está aplicado e perder, talvez com imposto, ou na renda variável, coloca lá e aí você se obriga a vender uma ação, um fundo imobiliário, alguma coisa, no momento que ele possa estar em baixa. Então é importante ter essa reserva, que a gente chama de reserva de emergência, pode ser uma reserva de oportunidade também, porque esse valor pode ser utilizado até para aproveitar momentos de oportunidade e fazer um outro tipo de investimento. Enfim, também não é uma regra, alguns falam até em 12 meses. Eu tenho um vídeo sobre isso no canal. A minha situação como trabalhador CLT, que eu tenho bastante tempo de casa, se eu, assim, financeiramente falando, algo que seria mais crítico seria eu ser demitido, eu tenho lá um valor considerável, que isso vai poder, além também do seguro-desemprego, tem um valor considerável de uma rescisão, que vai me dar um fôlego até eu conseguir, talvez, montar um outro negócio, ou arrumar um outro emprego, enfim. E já é diferente de quem é empreendedor, que não tendo essa reserva, pode aí se ver em maus lençóis da noite para o dia. Então, essa é uma regra assim, de bolso, ter uma reserva para poder fazer. Depois que você tem essa reserva, e você pode estar se perguntando, essa reserva vai ficar onde, Wendel? Vai ficar na poupança? Vai ficar onde? O ideal é que não seja na poupança pelos motivos que eu já falei. Então, se você tem condição, ou se você tem, por exemplo, uma dessas contas que remunera pela Selic, desses bancos digitais, pode ser uma opção. Se não, tendo conta numa corretora, uma das ferramentas mais utilizadas é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo
que a gente empresta dinheiro para o governo, e aí eu falo governo, a União, tá? Não importa aqui, não estou falando partido A, B ou C, a gente empresta para a União, é o investimento mais seguro que tem, seja no Brasil, seja em qualquer país, são os títulos públicos. Então a gente empresta dinheiro para o país e ele vai te pagar isso com uma taxa de juros. O risco de quebrar é muito pequeno, porque se o país quebrar, pode ter certeza que todos os bancões já quebraram, todas as instituições financeiras já quebraram também. Então é uma forma segura e você acessa o Tesouro Direto tendo conta numa corretora. Você vai, depois que tu tem ali conta numa corretora, vai transferir do seu banco para essa corretora e lá a pessoa vai comprar a quantidade, o valor que ela achar interessante. Tudo que eu vou falar aqui tem, como eu disse, tem vídeo no canal, entrando no detalhe em cada um, que vocês podem ver ou até depois perguntar, para a gente não alongar ainda mais. Feita essa reserva de emergência, já tendo esse primeiro passo de começar a investir, variando, criando uma carteira de investimento, que aí é a mágica do investimento. Eu estou considerando que aqui nessa etapa a gente já criou o hábito de olhar todos os meses quanto tem de receita, quanto tem de despesa, já reserva uma grana para investir, já tem essa noção do que é renda fixa, o que é renda variável. A gente definiu ali, você definiu que tem, do que eu reservar por mês, vamos supor que eu vou investir todo mês R$1.000, eu vou colocar 300 em renda variável e 700 em renda fixa. Dentro da renda fixa, existe uma série de tipos de investimentos. Você pode, assim como eu falei, no Tesouro Direto emprestar dinheiro para o governo. Existe também títulos de empresas privadas que são emitidos por bancos, que são os chamados CDBs. É a mesma coisa, assim, a teoria é praticamente a mesma. A gente empresta dinheiro para o banco vai emprestar esse dinheiro para outras pessoas e vai pagar a gente com juros. Existem prazos, né? Você pode ter CDBs de liquidez diária. O que seria isso? A gente pode, no momento que eu quiser resgatar, no mesmo dia, no máximo de um dia para o outro, esse dinheiro está na conta, mas com certeza o investimento tem uma liquidez diária, ele vai dar um retorno menor do que aquele que você tem ali um prazo de 1 ano, 2, que ele vai te trazer um retorno maior. Lembrando, como eu falei, todo investimento ele é pautado por 3 pilares: a liquidez, o risco e o retorno. Não dá para querer tudo nos investimentos. Falar assim, o melhor de todos seria com altíssima liquidez, com baixíssimo risco, com alto retorno. Isso não existe. Sempre quando a gente vai escolher um investimento, a gente vai abrir mão um pouco mais de algum desses 3 pilares. Eu quero ter um retorno maior, então você vai correr um risco maior também e talvez não tenha muita liquidez. Eu não quero correr risco, então o seu retorno provavelmente vai ser menor e aí pode até escolher uma liquidez intermediária, mas sempre alguma coisa você vai ter que preterir alguma coisa. Então, tendo esse hábito, na renda fixa, como eu falei, tem CDB, que você está emprestando dinheiro para o banco, tem Tesouro Direto, tem uma forma de emprestar dinheiro para o governo ou para instituições privadas para a gente financiar o mercado de agronegócio, que são as chamadas LCAs. Tem mercados que a gente pode emprestar para essas empresas financiarem o mercado imobiliário. São CRIs, CRAs, LCI, LCA. Eu posso falar depois com mais detalhe em cada um desses. Tem vantagens e desvantagens em cada um deles. Quando você empresta dinheiro para um banco, para uma instituição privada, existe uma garantia, uma espécie de um seguro. Na verdade é um seguro, é um fundo garantidor de crédito que as instituições privadas têm, que até R$250 mil por CPF elas garantem, por exemplo, se um banco quebrar. Porque se um banco quebra, isso é ruim para todos os demais bancos. Não faz bem. Por exemplo, se o Itaú quebra, que é uma coisa quase impossível de acontecer, o Bradesco, o Santander, eles não vão ficar felizes, porque isso abala toda a estrutura de negócio, a confiabilidade do mercado. Então, eles se juntaram lá atrás e criaram esse fundo garantidor de crédito. Então, esse é um benefício de emprestar, de investir através de empresas privadas. O governo, por exemplo, não tem a maioria dos investimentos
aliás, do governo, nenhum tem esse FGC, que é essa garantia. Mas, por outro lado, quando a gente empresta dinheiro, faz investimento através de uma instituição privada, na maioria das vezes tem impostos a ser pago e alguns tipos de investimento, quando a gente financia o mercado de agronegócio ou imobiliário, a gente é isento de imposto como uma contrapartida, um incentivo do governo para que a gente faça isso. Tá? Então, são formas de investir dentro da renda fixa. Eu só estou falando isso para dizer que não necessariamente só a parte do, vamos supor, no exemplo que eu dei, no 70% da renda fixa vai ficar tudo no Tesouro Nacional ou tudo só em tal coisa. Você pode, dentro do segmento de renda fixa, variar. Pode ter uma parte no Tesouro Direto, pode ter uma parte num CDB de um banco, pode ter uma outra parte numa debenture, que é uma dívida emitida por uma empresa privada. Enfim, existe N formas de investir dentro da renda fixa. E na renda variável, aí também a regra é a mesma. Aquilo que é mais comum, mais famoso, né, são as ações, mas existe também muitos outros mercados. A porta de entrada, que eu gosto de falar bastante, quem for dar uma olhada nos vídeos, ou para quem já quem já viu alguma coisa no canal, lá no Simplifica, são os ETFs. Os ETFs ele é uma espécie de fundo de investimento, só que ele tem as cotas dele negociadas em bolsa, similar a uma ação. Só que a grande sacada é que você não investe, você não está comprando a ação de uma empresa específica, você está comprando ali todo um segmento. Então, existe ETFs, por exemplo, que com uma cota de R$110, é como se você estivesse comprando um pedacinho de cada empresa negociada na Bolsa Brasileira. Existe ETF de N segmentos, de empresas do agronegócio, empresas que investem especificamente em tecnologia, enfim, tem até ETFs de criptomoeda. É uma forma muito fácil de investir e diversificar sem precisar estudar muito. Quando a pessoa ainda não tem muito conhecimento para avaliar uma empresa, para investir nela, eu recomendo que ela inicie na renda variável por ETF. Eu acho também interessante começar na renda variável por fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são como se a gente estivesse, de fato, comprando um pedacinho de um imóvel. Na verdade, não é um imóvel, é de um grupo de imóveis. Na maioria das vezes, é mais de um empreendimento. As pessoas, eles pegam, as pessoas não, os gestores pegam esses imóveis, segmentam em cotas e vendem essas cotas. Esses imóveis são alugados e a gente recebe como forma de aluguel, na verdade que seria ali os dividendos, como proporcional à cota que a gente tem. Então vamos supor que eu compro R$1.000 de cota de um determinado shopping, de um grupo de shoppings, que é um fundo imobiliário que investe em shoppings. Então eles têm shoppings em Porto Alegre, em São Paulo, em Minas, e a cota desse fundo imobiliário é vendida a R$100. Então você compra R$1.000, você tem 10 cotas. Se ele paga 0,5% de aluguel, se ele paga 0,5% de dividendo ao mês, você vai ter aí esse 0,5% sobre os R$1.000 que você comprou em cotas. Esse valor ele é livre de imposto, que é uma coisa que pode ser mudado com o novo governo. Tanto Lula quanto Bolsonaro cogitam de taxar os dividendos, mas hoje é um grande benefício investir em fundos imobiliários, porque o valor dos dividendos, o valor, vamos dizer assim, desse aluguel que você recebe mensalmente, ele é isento de imposto. Você só paga imposto no valor da cota. Essa cota você comprou por R$100. Se daqui a um ano, 6 meses for vender e ela estiver valendo, por exemplo, R$110, sobre esses R$10 de valorização é cobrado 15% de imposto. Mas é uma excelente porta de entrada, porque o mercado de fundo imobiliário, apesar de ser de renda variável, não oscila tanto como as ações da maioria das empresas. Então, dentro da renda variável, investir em ações, é importante saber o que está fazendo. Hoje em dia tem muitas ferramentas, muitos sites que ajudam, mas é preciso entender um pouco mais. Existe 2 formas de analisar, basicamente. O mercado utiliza análise técnica,
que é através de gráficos, e análise fundamentalista, que é onde a gente de fato pega o demonstrativo de resultado da empresa, olha a dívida, olha o lucro líquido, quanto que ela tem de crescimento nos últimos anos, os lucros, enfim, toda a parte de faturamento, toda a parte financeira, para ver se essa empresa de fato é uma empresa próspera, uma empresa que tende a crescer, se é uma empresa que daqui a X anos ela vai estar valendo mais. Existe um cálculo que chama-se valuation. A gente olha o valor da empresa hoje, tenta projetar daquilo para alguns anos, e aí a gente faz essa projeção para ver se o valor de hoje ele está maior ou menor do que aquilo que, em tese, pelas nossas projeções, deveria estar valendo. É um pouco mais complexo, por isso que eu recomendo para quem não ainda tem esse nível de conhecimento, começa por ETF, porque a chance de errar é muito pequena, porque você está comprando automaticamente uma cesta de ações de várias empresas ao mesmo tempo. Então, para a pessoa começar em renda variável, eu acho que é o melhor caminho de todos. Bom, acho que é importante vocês acompanharem alguns sites de pessoas confiáveis, livros, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Eu gosto de ter, hoje tem muitas pessoas, né, muitos influenciadores. Tem que tomar cuidado para não se seduzir, porque infelizmente na internet tem muita gente vendendo ideia, principalmente com trade, que são essas operações em bolsa de curtíssimo prazo, de que vai ficar rico, vai ganhar muito dinheiro rápido. Criptomoeda, o mercado de... Não estou dizendo que é ruim, tá? Estou dizendo que assim, é um risco muito grande, e as pessoas vendem muita ideia de que vai ganhar dinheiro muito rápido, ganha bastante, ganha fácil, mas não é bem assim. Então, para quem está começando principalmente, é bom não ir por esse lado, e sempre pensar em investimento para o médio e longo prazo. Sempre pensando para 2 anos para mais. Esse é o caminho de ganhar dinheiro, de fazer riqueza, de conseguir prosperar, principalmente com ações. Acho importante vocês... eu tenho um livro que eu gosto muito, eu separei ele aqui para falar para vocês. Esse livro, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. É um livro, assim, eu já li bastante, e esse é um dos livros que, assim, mudou muito a minha mentalidade em termos de investimento. Se vocês gostam de ler, é um livro que eu recomendo bastante. E que vocês possam dar uma olhada lá, como eu falei no canal. Tem vídeos desde da coisa mais simples, de como abrir conta numa corretora, os primeiros passos, os tipos de investimento que eu falei aqui, indo um pouco mais de detalhes. E, enfim, espero poder ter contribuído. Se vocês quiserem se aprofundar em um assunto específico, a gente pode fazer um outro vídeo, uma outra data, e a gente também pode abrir um canal ali, um grupo no WhatsApp, enfim, conversem com a Cris, a gente vai se falando para ver de que forma eu posso ajudar vocês. Espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês, e fico à disposição. E quem quiser conhecer um pouco mais e puder também seguir lá o canal, compartilhar com os amigos, fico agradecido, tá bom? Um grande abraço, sucesso para todos, um beijo para minhas amigas gaúchas e todos meus amigos gaúchos. Estou muito grato, minha filha é gaúcha, então o Rio Grande do Sul vai estar sempre no meu coração. Valeu, um abraço, tchau, tchau.